Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos visitantes, nós iniciamos ontem, senhor presidente, um debate aqui nessa casa a respeito de uma operação feita pela Sanepar e que resultou, num primeiro momento, na venda de ações e, como eu falei aqui, pelo preço que havia sido estipulado, inclusive por essa casa, que era o preço do valor patrimonial, e logo em seguida, esse valor da ação teve uma alta significativa no mercado, fazendo com que alguns bancos, algumas empresas, algumas corretoras tivessem um ganho significativo, cerca de 500 milhões de reais. E ontem o deputado Romanelli fez uma observação que eu quero aqui, eu fui buscar, deputado Romanelli, antes de eu iniciar meu pronunciamento, eu fui buscar os maiores acionistas em 31 de janeiro de 2017 da Companhia de Saneamento do Paraná. Isso porque o deputado Romanelli afirmou que hoje a Sanepar é praticamente 100% controle do Estado do Paraná, salvo uma forma, talvez, de expressão, que não seja exatamente isso que tem aqui dizer, mas quando o deputado Romanelli afirma que 100% das ações ordinárias nominativas estão com a Sanepar e por isso estão com o governo, e por isso o governo tem dono total, deputado Romanelli, da Sanepar, isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Primeiro, e nós temos aqui, pode ser que haja mudança de janeiro para fevereiro, mas a última posição acionária da Sanepar, ela é do dia 31 de janeiro de 2017, o Estado do Paraná tem 150.845.891 ações na composição total de ações. Destas ações, 150.845.890 ações são ordinárias, nominativas, aquelas que dão direito a voto, e compondo 89,84%. E uma ação é preferencial, aquela que dá direito a você receber o dividendo antecipado, inclusive com um bônus sobre as demais ações. Nesse último caso, 10%. No total, senhores deputados, significa dizer o seguinte: entre as ações ordinárias e as ações preferenciais, a Sanepar tem 29,95%, deputado Romanelli. O senhor falou que o governo do Estado tem 100% das ações Sanepar, tem 29,95%. Como nós temos na sequência, a Sanepar já está no mercado hoje, no nível 2 de mercado, caminhando para o nível 3 de mercado, as ações ordinárias e as ações preferenciais têm o mesmo peso e o mesmo papel. Isso significa dizer, e eu entendo que o deputado Romanelli não seja obrigado a entender disso, até porque, como ele falou, não veio de banco, só vai ao banco, mas não veio de banco. Mas, deputado Romanelli, no nível 3 de mercado, ações preferenciais e ações ordinárias têm os mesmos direitos. Quando esses mesmos direitos, que é o próximo passo da Sanepar, ela já foi aceita no nível 2. Quando o próximo passo for feito, o governo do Estado ficará exatamente com isso que está aqui na minha mão, 29,95% das suas ações. 70% ou 69,95% das ações ficarão com o mercado, não estão com o governo. Eu vou até passar as suas mãos na sequência, porque é preciso que a gente esclareça para a população que o governo do Estado não tem mais 100% das ações da Sanepar ou 90% das ações ordinárias e por isso tem a maioria das ações. Não tem, já teve. Já teve quando, inclusive, a Copel poderia não ter convertido as suas ações e o fez, e justamente por isso hoje o governo tem 29% das ações. Bom, dito isso, e aqui há algumas, inclusive, algumas empresas que tinham ações nesse período, Citigroup, por exemplo, o Morgan e outro que é o Opportunity, que na compra de ações, na IPO, fizeram uma grande compra de ações da Sanepar. Mas acho que esse é só um esclarecimento que a gente tem que fazer aqui. Hoje nós estamos fazendo um pedido de informações, deputado Romanelli, porque ontem, depois que eu usei a tribuna, inclusive perguntando se havia Operação Iguaçu, algumas pessoas entraram em contato conosco e
na Sanepar foi feito no dia 13 de dezembro de 2016, às 9 horas, na reunião feita com a diretoria, no item 5.8, uma decisão em pauta, a Operação Iguaçu. Operação Iguaçu, que consiste na oferta pública de ações desta companhia. O presidente desse Conselho de Administração solicitou envio ao Conselho de Controle das Empresas e Estruturas Estatais, CCEE, para avaliação da proposta apresentada, convocando seus pares para a reunião do colegiado. Qual proposta apresentada? É a primeira pergunta que nós fazemos. Aí o restante, eu acho que interessa pouco ou não interessa, mas de fato há uma Operação Iguaçu e nós ontem nos perguntamos que operação é essa. Essa operação foi feita comunicado ao mercado. Neste comunicado ao mercado, há uma informação que a Sanepar pretendia fazer uma alteração, contratando uma empresa específica, uma alteração dos seus ativos, e que ao fazer a alteração dos seus ativos, teve informação que os seus ativos, inclusive aqueles que são intangíveis, como é o caso dos centros, por exemplo, aqui, as ETAs, a Estação de Tratamento de Água e Esgoto, que é intangível, não tem como alguém comprar e levar embora isso, né? Ele continua lá. Mas, nesse caso, esta alteração com os intangíveis foram colocadas ao mercado, que significavam 4 bilhões de reais a mais, e que, portanto, significando 4 bilhões de reais a mais, ao serem incorporados ao patrimônio da companhia, iriam fazer com que as ações tivessem um valor patrimonial 30% a 40% maior do que aquele que nós nos referíamos aqui quando fizemos a autorização para que fossem vendidas as ações da Sanepar, naquele caso, acho que 9,29, se eu não estiver enganado, 9,22, que era o valor da ação, o valor patrimonial. Estou dizendo isso porque a CVM tem que ter sido informada sobre isso. Se o foi, o Comitê de Controle das Empresas Estatais aqui do Paraná também deve ter sido informado. Obviamente que poderiam nos alegar que ainda não havia uma decisão sobre isso. Mas esta decisão foi tomada e vejam, senhores, nós estamos agora com a seguinte situação. Pode a Sanepar ter feito a venda das suas ações através de uma IPO, de uma um chamamento de ações, uma venda primária e também de venda secundária, de ações abaixo do valor patrimonial específico, que já se sabia seria o valor apurado quando da aceitação, se ela vier a ser aceita, amanhã nós vamos saber disso, se ela vier a ser aceita, aceitação dessa nova avaliação do patrimônio da Sanepar. Ou seja, a companhia tem, ou pode ter um valor 50% maior do que aquele que as ações foram vendidas. Isso significa dizer que o Estado do Paraná, o governador Carlos Alberto, ao assinar e ao concordar, abriu mão de receber 500 milhões de reais. Então, nesse pedido de informações que nós fazemos, nós perguntamos, considerando que em 2016 a Sanepar encaminhou ao órgão regulador nova proposta de alteração do regramento das metodologias para mensuração tarifária do serviço de saneamento básico. 1. Qual o teor da proposta de alteração do regramento das metodologias para mensuração tarifária? 2. Quais os motivos fundamentais da decisão de alterar o regramento das metodologias? 3. O órgão regulador acatou a proposta de alteração do regramento das metodologias? 4. O atual regramento da metodologia para mensuração tarifária é suficiente para arcar com os custos dos serviços prestados? 5. O novo regramento das metodologias de mensuração tarifária de serviço de saneamento gerará impacto para o usuário? E aí eu digo, se aprovado, gerará 26% de aumento na taxa de água. Não tem como dizer lá naquela tribuna que é factoide, a não ser que nos responda dizendo que isso não vai acontecer. Considerando, eu peço 1 minuto para concluir, senhor presidente, já antecipadamente. Para concluir. Obrigado, senhor presidente. O senhor é meio perigoso aí, então pede 1 minuto já antecipado, preventivamente. Considerando que em 2016 a Sanepar encaminhou aos órgãos reguladores resultado da avaliação de base de ativos regulatórios, BAR, realizado pela empresa de Serviço Técnico de Avaliação do Patrimônio de Engenharia, CETAP, qual o teor do resultado da avaliação de base do ativo regulatório?
encaminhar cópia integral do resultado da avaliação. Quais os motivos fundamentais da decisão de realizar nova avaliação de base dos ativos regulatórios? Quando foi realizada a última avaliação dos ativos regulatórios? E na divulgação do fato relevante, se a Sanepar informou e, obviamente, saber quando que foi concluído esse trabalho. Eu espero que a gente aprove esse pedido de informações, senhores deputados, porque isso significa que ou a Sanepar não fez isso, ou se fez e comunicou ao mercado, nós estamos numa situação gravíssima. Não se trata de 26% de aumento na tarifa de água. Concluir, vice-deputado. Não se trata de 26% de aumento da tarifa de água, que já é grave. Trata-se, sim, de manipulação de informações no mercado acionário, o que é crime. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.